Ni hao, pessoas que estão cansadas de saber que os britânicos são um bando de colonizador safado. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de agosto, o Global Times, que é uma das mídias estatais chinesas, publicou um artigo no site deles pedindo para o Museu Britânico devolver tudo que eles roubaram da China. Porque eles roubaram muita coisa, começando lá na Primeira Guerra do Ópio, em 1839, depois durante a Segunda Guerra do Ópio, a revolta dos Boxers, etc. Né? Muita coisa foi roubada e foi parar lá na Inglaterra. E vamos dar uma olhada no texto que foi publicado no Global Times. Como mídia chinesa, solicitamos formalmente ao Museu Britânico que devolva gratuitamente à China todas as relíquias culturais chinesas adquiridas através de canais impróprios, ou seja, roubo, né? E que se abstenha de adotar uma atitude resistente, prolongada e superficial. Em primeiro lugar, deve ser assumido um compromisso público com o mundo para a devolução das relíquias, e esse trabalho muito esperado deve começar o mais rapidamente possível. Apoiamos também as reivindicações de restituição de relíquias culturais feitas por outros países que foram saqueados pela Grã-Bretanha, como a Índia, Nigéria e a África do Sul, e sei lá mais quantos países pelo mundo, né? Instamos o governo britânico a cooperar nos procedimentos legais e outros para facilitar o processo, o que será um teste e uma verificação de sinceridade da Grã-Bretanha na limpeza da mancha colonial e na reparação de seus pecados históricos. Uma das coisas que o Império Britânico fez foi queimar muito arquivo da época que eles eram colonizadores, assim, quando tinha o Império Britânico, né? Porque era para não manchar a imagem da família real, da Rainha Elizabeth. Eles queimaram muita coisa. Tanto que hoje a gente está descobrindo, né, que só na Índia eles mataram mais de 100 milhões de pessoas. Tudo isso aí eles tinham documentado, né, da Companhia das Índias Orientais também. Vamos voltar para o texto aqui. A recente revelação de que cerca de 2.000 artefatos da coleção do Museu Britânico desapareceram inexplicavelmente chocou não apenas o Reino Unido, mas também todos os outros países que possuem coleções no Museu Britânico. O grande número de artefatos desaparecidos, a longa duração do caso e a gravidade do suposto ladrão interno impossibilitaram sua conexão com o Museu Britânico, um dos maiores museus do mundo. As pessoas questionaram por que a polícia britânica e o museu atrasaram a divulgação de fotos e descrições detalhadas dos artefatos roubados. A não divulgação das fotos pode indicar que o Museu Britânico ainda não conseguiu descobrir exatamente quanto da sua vasta coleção foi perdida, provavelmente mais de 2.000 peças. E o que a China está querendo dizer é o seguinte: vocês roubaram da gente, além de vocês não devolver, vocês estão deixando outras pessoas roubar. Porque normalmente o que vai acontecer com esses 2.000 artefatos roubados vão acabar em coleções particulares, né? Porque se alguém tentar vender isso aí para um outro museu, vai acender um alerta e os caras vão saber, tá aqui. Então, provavelmente isso vai acabar em alguma coleção particular. Ou vai ficar guardado por, sei lá, com o tempo, até alguém inventar fazer alguma coisa com ele. Inclusive, a Mona Lisa só ficou famosa porque foi roubada uns 100 anos atrás. Antes era um quadro qualquer no Louvre, assim. Era um quadro famoso do Leonardo da Vinci, mas não era a Mona Lisa. O Louvre é outro também. O Louvre é outro, que se eles for começar a cobrar da França para devolver tudo, metade do Louvre, talvez mais da metade, já era. A grande maioria da enorme coleção do Museu Britânico, de até 8 milhões de itens, veio de outros países que não o Reino Unido, porque o Reino Unido é um pedaço de terra desse tamanho. E uma parte significativa dela foi adquirida através de canais impróprios, até mesmo por meios sujos e pecaminosos. Roubaram, né, cara? Roubaram na cara dura. Os caras invadiram durante a revolta dos Boxers, eles queimaram eles queimaram o Palácio de Verão em Pequim na Revolução Taiping, que aí foi junto ali com a Segunda Guerra do Ópio. Na revolta dos Boxers, eles invadiram Beijing, também saquearam uma porrada de coisa. Tem coisa nos Estados Unidos também. Os caras saquearam a China inteira. Isso falando só da China. Vamos voltar. Cadê? Como resultado, o Museu Britânico ganhou o nome de maior receptor de bens roubados do mundo, que exibe bens culturais roubados.
Por outras palavras, aquilo de que o Museu Britânico não cuida bem e o que perde e quebra é, na verdade, bens culturais pertencentes a outros países. Então, como pode isso não ser doloroso? Para os chineses, no caso, né? As enormes lacunas na gestão e segurança dos objetos culturais no Museu Britânico, expostas por esse escândalo, levaram ao colapso de uma afirmação de longa data e amplamente divulgada de que os objetos culturais estrangeiros estão melhor protegidos no Museu Britânico. Esse é um argumento que eles usam principalmente com relação à África, que eles ainda continuam usando esse argumento de é um país subdesenvolvido, se a gente devolver essas coisas para a África, vai ser perdido. O pessoal vai roubar e vai vender. Está literalmente acontecendo isso com o Museu Britânico. Né? Na verdade, eles usam esse argumento que é para continuar ganhando dinheiro com coisa roubada dos outros. Esta afirmação foi aceita por algumas pessoas nos países vitimados, enfraquecendo indiretamente a motivação e a determinação para recuperar os artefatos do Museu Britânico. Duvidamos muito que seja uma desculpa para a colonização cultural e a lavagem cerebral dos países em desenvolvimento, como eu falei. Né? No Museu Britânico, existem cerca de 23 mil peças de relíquias culturais da China. Entre eles, cerca de 2 mil peças estão em exibição por um longo período, incluindo as admoestações da estrutura das damas da corte da dinastia Tang. Não faço ideia do que seja isso. Estátuas tricolores de Luo Hanliao, bronzes rituais da dinastia Shang e Zhou, pergaminhos de sutras budistas de pedra das dinastias Wei e Jin e outros tesouros nacionais extremamente valiosos. É difícil rastrear como exatamente a China as perdeu para o Museu Britânico, mas a maioria das coleções chinesas foram certamente saqueadas ou roubadas pela Grã-Bretanha quando criou e mais tarde aproveitou a crise da China, ou mesmo roubou diretamente a China. Enquanto a Grã-Bretanha não puder provar qual coleção foi adquirida de forma legal e honesta, o país mãe dessas coleções terá o direito de solicitar a sua repatriação. Porque também tinha muita gente vendendo coisa. Teve muito chinês, muito egípcio, muito africano lá vendendo coisa porque o cara queria ganhar dinheiro. Teve até a época quando começaram a descobrir muita múmia no Egito, né, que teve uma onda de egiptologia mais de 100 anos atrás. Os caras estavam vendendo múmia fake nas ruas do Egito. Eram pessoas que tinham sido mortas não muito tempo atrás, mumificava e vendia como se fosse uma múmia real, assim, né, da época dos faraós. E faraó nem existia, né, a palavra. O Reino Unido, que tem uma história colonial sangrenta, feia e vergonhosa, sempre teve um forte sentido de superioridade moral sobre os outros, mantendo-se muitas vezes numa posição moral elevada até para ditar e interferir nos assuntos internos de outros países. Normal, né? Os Estados Unidos faz a mesma coisa até hoje. Realmente, não sabemos de onde vem o seu sentido de superioridade moral. Supremacia branca. É daí que vem. O Reino Unido, antes de apontar o dedo a outros, deveria primeiro pagar suas próprias dívidas históricas e tomar a iniciativa de contactar e discutir com os países que sofreram com a sua violação colonial sobre como devolver o saque histórico o mais rapidamente possível. Não deve esperar que outros cheguem à sua porta e depois usar todo tipo de desculpas, deixando assim o mundo mais uma vez com uma impressão muito pouco lisonjeira, que eles também não estão nem aí por motivos de branco, supremacista, colonizador, safado. Oh meu Deus, esse texto é grande, hein? Ao longo dos anos, o Museu Britânico recusou-se a devolver as relíquias culturais, principalmente com base na Lei do Museu Britânico, que eles que criaram, claro, né? Que foi alterada pelo Parlamento em 1963 e basicamente proíbe o museu de devolver qualquer uma das suas coleções. Que conveniente! Isso equivale ao que o Reino Unido instale uma soleira na sua própria porta e depois diga ao proprietário das relíquias que não pode devolver os artefatos, porque não pode ser pela porta. É obviamente muito hipócrita e ridículo usar uma lei estabelecida por nós mesmos como desculpa para recusar obedecer à moralidade internacional e cumprir a responsabilidade internacional. O Museu Britânico é um microcosmo da história da expansão colonial britânica. Mesmo que o Reino Unido tenha apagado as impressões digitais dos saqueadores desses artefatos,
não pode apagar a verdadeira propriedade desses bens culturais. Alguns dizem que o desaparecimento de 2.000 relíquias culturais no Museu Britânico poderá ser o maior roubo até hoje. Na nossa opinião, as origens questionáveis dos milhões de artefatos do Museu Britânico levantam novas preocupações sobre o que constitui o maior roubo. Recentemente, a Grécia apelou mais uma vez à devolução de esculturas retiradas do Templo do Partenon pela Grã-Bretanha no passado, apenas para ser acusada pelos políticos britânicos de oportunismo flagrante. É que eles fazem sempre, né? Isso revela, mais uma vez, as tradições, entre aspas, do imperialismo e do colonialismo. No entanto, o comportamento teimoso e invasivo da Grã-Bretanha prejudica a imagem e a reputação do Museu Britânico e até de todo o país. Vejamos quanto tempo a Grã-Bretanha consegue resistir antes de enfrentar essa questão. É a mensagem do governo chinês. Como eu falei, a Global Times é mídia estatal, e isso é uma mensagem do governo chinês falando devolvam, ou alguma coisa vai acontecer mais para frente. Porque eu já falei isso em vários vídeos, que os chineses perdoam, mas eles não esquecem. Então eles vão querer tudo de volta. O que está no Museu Britânico, o que está nos Estados Unidos, o que tiver no Louvre, sei lá onde. Eles vão querer tudo de volta. Então, que bom, né, que a gente está vendo um país grande como a China dessa vez batendo em colonizador safado. Eu acredito que tão cedo o Museu Britânico não vai devolver nada, porque eles ganham muito dinheiro com isso. E vamos ver se a China vai continuar pressionando, né? Que isso sirva para que outros países, porque eu sei que o Egito já começou a pressionar também, para que outros países pressionem mais e mais e que tudo seja devolvido, né? Tudo seja devolvido, que chega, né, de colonialismo.